Tu gosta de casa clean, aquela casa toda clarinha, toda neutra, com um estilo mais minimalista? Ou tu prefere uma decoração mais industrial, com cimento queimado, com tubulações expostas, com metais pretos espalhados pelo ambiente? E se eu te disser que esses estilos são tão ruins, mas tão ruins, que eu jamais teria na minha casa? Pois é, hoje eu quero te mostrar o que ninguém te conta sobre esses e outros estilos de decoração. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Bom, a gente precisa começar a nossa conversa definindo o que de fato é o minimalismo, porque eu vejo que muita gente pensa que é apenas um ambiente que tem a base clara, que tem poucos adornos, o famoso ambiente clean. Mas a verdade, gente, é que o minimalismo real não é isso daqui. Tá bem longe de ser um ambiente acolhedor. Na realidade mesmo, o minimalismo em essência é isso aqui. É um estilo que representa o vazio, que valoriza a padronização e muitas vezes a indiferença. O fato é que o minimalismo surgiu como um posicionamento bem radical contra o excesso lá nas décadas de 60 e 70, como uma resposta direta ao consumo desenfreado que ocorria no pós-guerra. Então ele foi um movimento inspirado pela filosofia zen japonesa e pela arquitetura modernista, principalmente as obras do Mies van der Rohe, que é aquele arquiteto famoso do less is more, do menos é mais. Então é um movimento que propõe algo profundamente ético, que é o reduzir para revelar aquilo que realmente importa. E se tu for parar para pensar, é um conceito maravilhoso, perfeito. Reduzir para revelar o que importa. Mas o que acabou acontecendo é que ele foi absorvido pelo mercado e perdeu completamente toda a potência crítica que ele tinha. Então o que era uma filosofia acabou virando uma referência vazia de uma imagem qualquer no Pinterest. Aquilo que era um convite à consciência virou um disfarce para ausência de personalidade e, vamos ser sinceros aqui, para preguiça. Tá? Muita gente diz que é minimalista, mas na verdade simplesmente se acomodou, se acostumou a viver em um ambiente com baixíssimo estímulo e acha que tá tudo bem porque tem o rótulo de minimalista. E se tu não segue a filosofia minimalista, tu não deveria ter esse estilo em casa. Isso porque no minimalismo, cada elemento tem uma função precisa. Se o teu ambiente tem textura, tem almofada, tem quadros, ele pode até ter um visual limpo, mas ele não é minimalista. E é aí que mora o macro problema de tudo isso, que é a falta de estímulos sensoriais, seja pelo toque, pela visão, pelo olfato, ambientes completamente apáticos. E esses ambientes apáticos provocam o enfraquecimento das nossas sinapses. O nosso cérebro, ele implora por estímulos positivos, e os adornos, eles cumprem esse papel de forma maravilhosa, assim, maravilhosamente bem. Inclusive, existe um estudo muito interessante que eu adoro, que é o eye tracking. Ele monitora a reação do nosso cérebro através do nosso olhar. Então, quando ele está rastreando uma parede branca e vazia, o nosso cérebro fica buscando um ponto, assim, fica buscando um foco, sabe? E aí ele não encontra, ele entra em modo de apatia. Já quando essa parede tem adornos, o nosso olhar é convidado à contemplação. E contemplar faz muito bem à nossa saúde mental, porque nós fomos feitos para contemplar o belo. Nós fomos feitos para ter contato com o belo. E de novo, eu falo isso com propriedade mesmo, porque eu já fui minimalista. A minha casa era inteirinha branca e vazia. Eu era aquele tipo de pessoa que achava que quadro era desperdício de dinheiro e que adorno só servia para acumular pó. O resultado disso? Eu sofri as consequências de viver cercada pela apatia. E assim, gente, é claro que eu não tô dizendo que tu não pode ter um ambiente clean. Não é esse o ponto. O ponto é que tudo precisa ser equilibrado. Se tu escolher viver no vazio, tu vai sentir esse enfraquecimento criativo, E isso não é opinião, isso é neurociência. É a tua casa moldando quem tu é. E aí eu fico pensando que tem gente que ainda decide aplicar esse estilo minimalista em quartinho infantil. Ai, se as pessoas soubessem, eu fico maluca. Mas isso é papo para outro vídeo,
O nosso próximo estilo é o estilo industrial. E eu sei que ele tem um charme diferente, né? Mas tu já parou pra pensar no que ele representa? No que ele traz pra dentro do teu lar? O estilo industrial, ele não nasceu como uma tendência, né? Isso é muito interessante, porque ele surgiu como uma resposta a um problema urbano. Lá em Nova York, na década de 50, eles enfrentavam uma superlotação e morar nos bairros centrais se tornava cada vez mais caro. Então, a alternativa encontrada por artistas, por estudantes, por trabalhadores foi ocupar os galpões e as antigas fábricas desativadas que tinha na periferia. Então, eram construções que naturalmente eram amplas e baratas, né? Porém, elas não tinham nenhum tipo de refinamento. Esses espaços que foram pensados originalmente para abrigar as máquinas, eles não oferecem nenhum tipo de conforto. Na verdade, eles traziam as vigas metálicas expostas, os acabamentos, a mostra, tudo era muito funcional, era tudo muito cru, muito inacabado, porque, pensa bem, quem que vai investir em forro de gesso, por exemplo, para uma indústria? Ninguém, né, gente? Não vale a pena, né? Não tem o menor sentido nisso. E foi justamente essa estética mais bruta que se transformou em algo super apreciado, assim, toda essa brutalidade, toda essa pureza dos elementos, né? Então, ocorreu a ocupação criativa desses lugares por artistas, e aí se fez nascer uma nova linguagem visual que acabou virando sinônimo de rebeldia, de liberdade, de personalidade. Então foi assim que surgiu o estilo industrial na decoração, né? Os jovens começaram a replicar esse estilo dentro dos seus apartamentos. Então é um estilo que valoriza o urbano, o inacabado, que abre mão totalmente do que é considerado a beleza. Só que viver cercado pelo inacabado gera uma sensação inconsciente de que a tua casa nunca está pronta, de que sempre tem algo a ser feito. E o nosso cérebro lê esse monte de viga exposta, né? Esse acabamento aparente, essa falta de finalização, e isso acaba impedindo o nosso relaxamento profundo. Aí tu chega em casa cansado, querendo desligar do mundo, mas o teu ambiente é uma extensão da frieza da rua. Para mim, não faz o menor sentido. E na minha visão, o estilo industrial, ele é um estilo de desconexão biológica. Eu acho que ele é ótimo para um restaurante, para uma barbearia, até para um lavabo, né? Que são locais onde tu fica pouco tempo, vai lá, fica um pouquinho, faz o que tem que fazer e vai embora. Agora, para morar, eu acho um pouco complicado, porque ele drena todo o aconchego do ambiente e ele deixa a casa com uma atmosfera bem hostil, porque é o design que prioriza uma máquina, né? E não a vida. É um estilo que para mim assim tem um conceito bem estranho e me admira muito ele ter se popularizado e ter entrado nos nossos lares com tanta força, porque para pensar, a gente está reproduzindo a indústria, um ambiente de trabalho dentro da nossa casa. O nosso próximo estilo, e último também, tá? Porque esse vídeo já tá longo, eu falo muito, eu adoro conversar, por isso que eu saí do Instagram e vim pro YouTube, pra ter mais tempo pra poder falar, ainda mais sobre um assunto que eu gosto muito, que são os estilos, né? Eu gosto tanto que, inclusive, lá no Clube Secreto de Senhoras, eu coloquei um mini curso completo explicando todos os estilos, que inclusive agora ele está sendo aperfeiçoado para ficar mais completinho ainda. Vou deixar o link do clube aqui no comentário fixado para que tu possa ir lá dar uma olhadinha e conhecer todos os encontros que nós já temos disponíveis. Bom, de volta ao foco, vamos falar sobre o estilo Cluttercore, que é um estilo novo, que tá bombando muito lá fora, e tu sabe, né, que quando bomba lá fora, logo logo ele aparece por aqui também, né? É um estilo que consiste em uma bagunça gourmetizada. Então, assim, é um caos completo e que surgiu como uma rebelião contra o minimalismo e contra tudo certinho, tudo no seu lugar. E o conceito desse estilo é quanto mais, melhor. Então, as paredes são abarrotadas, mil cores, estampas, tudo brigando pelo mesmo espaço. E à primeira vista, assim, é um estilo que parece bem divertido, assim, cheio de personalidade, bem legal. Mas, deixa eu te contar que, segundo a neurociência, que é a minha área de estudo, né, ela fala que o nosso cérebro processa cada um dos objetos que entram no nosso campo de visão. Então, quando tu vive em um ambiente cluttercore, o teu sistema visual nunca descansa.
né? Tu tá sempre ali em estado de alerta constante, tu tá sempre mapeando tudo que tem no ambiente. E isso gera um cansaço mental e tu nem percebe de onde vem, sabe? Assim, quando tu tá irritado, sem explicação, chega no final do dia, tu quer brigar com todo mundo, tu não tá assim, mal-humorado. Muitas vezes é o teu ambiente que está influenciando tudo isso. É o teu cérebro tentando filtrar o ruído de centenas de objetos que ficam gritando ao mesmo tempo. Então, o cluttercore para mim assim é como se ele fosse a romantização da desordem. E o nosso cérebro, ele precisa de hierarquia para processar o ambiente e entender onde ele pode descansar, onde ele pode relaxar. E, gente, assim, quando tudo chama atenção num ambiente, nada se destaca. Eu vejo que existe uma confusão muito grande aqui, que é associar esse monte de coisa a um ambiente com personalidade, quando, na verdade, a identidade exige edição. Escolher o que sai do teu ambiente é o que dá força para o teu ambiente, para a tua decoração. E sem edição, tudo isso vira mais do mesmo. No final das contas, se tu olhar bem, se tu prestar atenção, tu vai ver que esses 3 estilos têm algo em comum. E eu acho que eles são mais uma caricatura, sabe? Eles pegam uma ideia e levam ao extremo, esquecendo que quem vai morar nesses ambientes é um ser humano, com necessidades sensoriais, físicas e emocionais. Então eu acho que a gente perdeu um pouco a busca pela beleza real, né? E acabou trocando pela praticidade, pelo que é mais fácil de fazer, ou então pelo choque, né? Pelo que é estranho. Então a gente anda vendo muita coisa bizarra por aí. Mas assim, a tua casa não é um museu, ela não é uma fábrica, ela não é um depósito. A tua casa, ela é um lar e ela precisa de equilíbrio. E é por isso que eu bato tanto na tecla da decoração intencional. Tu pode gostar de um visual mais limpo, tu pode gostar de um visual mais rústico, de um visual mais maximalista, tu pode gostar do que tu quiser, claro, mas a tua casa precisa ter equilíbrio. Se tu quer aprender a criar essa harmonia e entender de verdade como as cores e as formas impactam na tua saúde, eu te convido de novo a conhecer o Clube Secreto de Senhoras. O link tá aqui embaixo no comentário fixado. E mais uma vez, né, se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso, porque eu quero muito saber. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tu reparou que hoje a gente teve companhia na nossa conversa? Tá dormindo.